Olá, pessoal. Não poderia iniciar a abordagem de hoje sem cumprimentar todos os nossos compassageiros evolutivos multidimensionais, retribuindo-os com o nosso agradecimento interassistencial pelo amparo tão oportuno em nossas pesquisas. Em virtude disso, fomos inspirados a pesquisar para hoje um assunto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, em suas estatísticas de 2019, foi a que eu acessei, como já relatamos aqui na live anterior, informar que quase 1 bilhão de pessoas, das 8 bilhões, né, da população do planeta Terra, então, repetindo, 1 bilhão, possuem algum transtorno mental, sendo que a ansiedade, que é o assunto de hoje, representava 31% desse total. Esse é mais um dado que nos leva a constatar que vivemos em uma sociedade intrafísica patológica. Neste raciocínio, justifica o tema de hoje: condições promotoras da ansiedade. O que promove a ansiedade? Isso é muito importante. Ao se detectar isso, se corrige. É como estar doente, não saber a causa. A partir do momento que se sabe, procura-se o remédio adequado para tal. E neste processo é a autocura. Você, para consigo mesmo, pode sair de um estado de ansiedade para um estado de acalmia, de equilíbrio, tá? Um estado homeostático, né? Ou um estado de homeostase. Vamos entender dessa maneira. E já como alerta, a ansiedade evidencia a falta de freio emocional da consciência, ou seja, não tem controle de si. E a consciência é mais do que seus veículos de manifestação. Então, está em você, está em nós, está na consciência a capacidade, né, o potencial, a inteligência do autocontrole. Por isso que a gente coloca aqui e desenvolve em vários aspectos o processo da autocura. A coordenação deste laboratório estudo, usando como abordagem o paradigma consciencial, agradece por meu intermédio, Zamit Zumba, a participação de todos em mais esta imersão evolutiva semanal de autopesquisa, de autoconhecimento. Portanto, sejam bem-vindos e muito grato. Vamos iniciar, então. E para introduzir o assunto, vamos falar um pouco das emoções. Né? Vivemos em um planeta onde as emoções são valorizadas demais, em demasia, são incentivadas, né? São até manipuladas, e muito, né? Para que predominem na manifestação das consciências. Aí vem os prejuízos, o desequilíbrio dos veículos de manifestação da consciência, né? O desequilíbrio holossomático que se instala quando a consciência manifesta perda significativa de controle das emoções, causa muitos prejuízos à consciência.
né? E que consciência é essa? A consciência portadora da ansiedade. E também há outras consciências com as quais esta convive, tanto intrafisicamente como extrafisicamente. As nossas equipexes, equipes extrafísicas que se afinizam com o nosso padrão de ser e proceder. São compostas essas equipes por consciências amparadoras ou por consciências consideradas assediadoras ou credoras, que nos cobram, né, pelo que fizemos de imaturidade. É um passado passado, é um passado pretérito. Tudo bem? Aí a necessidade da autopesquisa. A autopesquisa é técnica, né? É organizada, com métodos, é essencial para se conhecer a fundo os traços patológicos, quer dizer, os grandes traços patológicos, os megatraços patológicos da própria manifestação da consciência. E se ter indicações do que é preciso mudar. E aqui, considerando o contexto guarda-chuva, né, que é a síndrome do ansiosismo. O que vem a ser a síndrome do ansiosismo? Ou, pelo menos, o que gera? Né? Gera um tremor nas mãos, né? E predispõe a consciência à onicofagia, que é o hábito de roer as unhas. Quem não conhece alguém, né, que fica constantemente roendo as unhas, então já se sabe que está nesse estado da onicofagia, que é a síndrome do ansiosismo. O ansiosismo corta a interação com os amparadores extrafísicos. Não dá margem para que o amparo, né, chegue a intuir, a inspirar essa consciência. Tá? Até porque ansiedade não é virtude. Se não é virtude, o amparo se afasta. Né? A ansiedade é filha do processo de emocionalismo, condição mais velha. Tá? E qual seria a terapêutica desse processo? Pensionizar mais e falar menos. Ou seja, pensionizar, ter pensamentos, né, são as ideias, sentimentos elevados, para exteriorizar boas energias, tá, em um estado de acalmia e falar menos, um processo próprio dos sábios. Ok? Ouvir mais, deixar que o outro realmente exteriorize o que sente, o que pensa, o que sabe, e você passa a ser coloquial, né? Entra de forma pontual naquilo que você acha que pode complementar, que pode assistir. Tudo bem? Bom, e só para ter uma ideia, o ansiosismo está atrelado à escravidão da consciência. A quê? Ao cardiossoma, ou seja, ao cardio do corpo físico, né? Os batimentos cardíacos acelerados sempre, tá? Exibindo alguma carência sofrida. Aqui a gente pode concluir a introdução para que fiquemos preparados para o desenvolvimento do assunto. Tudo bom? Ok, a ansiedade, né? A ansiedade é uma emoção inerente à condição humana, ou seja, natural, bioadaptativa, tá? Que ocorre como reação emocional a fatores genéticos e ambientais, como a vida em família, a vida na escola, a vida
no trabalho e funciona como mecanismo de vigilância do organismo, na medida em que serve para o alerta de possíveis perigos. Lembrem-se da febre, quando a consciência, né, sente a febre, porque o organismo está mostrando que há algo em descompasso, que há algo que precisa ser corrigido, sanado, curado, né? Então, é um alerta de possíveis perigos e, por isso, desempenha um papel protetor na preservação do indivíduo e da espécie. E aqui a gente está trazendo, só para que se amplie, né, o contexto da ansiedade, alguns sinônimos, né? Alguns deles, o medo, o nervosismo, né, a preocupação constante, né, a ruminação mental, o mau hábito mental, tá? A agitação, a angústia, né, a ânsia, o pessimismo, né, a instintividade, o emocionalismo, o estresse contínuo, a rigidez, a tensão, como também a autovitimização, está sempre se auto-vitimizando, né? Fazendo dramas, né? Assim, a dramatização em si, e o autoassédio em si, porque atrai o que está sentindo, né? Ou crise de sofrimento. Então, isso amplia bem mais o conceito da ansiedade. Aí vem o descontrole. Quando as respostas de ansiedade, né, se manifestam no indivíduo de maneira descontrolada, né, e causando sofrimento, deixam de exercer a sua função adaptativa, quer dizer, a sua função positiva, e passam a ser perturbadoras, desviando-se do funcionamento normal do holossoma, do seu conjunto do conjunto de manifestação do conjunto de veículos de manifestação da consciência. Entendido aqui? Então, no contexto da psicopatologia, a ansiedade patológica é uma emoção negativa, desproporcionalmente elevada, bloqueadora, inibidora, repressora, né? De apreensão sobre o futuro, de preocupação no que diz respeito a situações graves ou vulgares, e que pode persistir mesmo quando já não existe uma ameaça real. É considerada, portanto, uma das emoções mais perturbadoras que as pessoas podem sentir. E aqui nós vamos colocar a diferença básica entre ansiedade e medo, tá? Porque a ansiedade é uma reação desproporcional, que apesar de que eu tinha colocado lá como sinônimos, correto? Porque podem ser considerados sinônimos, sim. Porém, é uma diferença. Essa diferença básica entre uma coisa e outra é que vamos relatar aqui para que não haja confusão na colocação, tá? Então, a ansiedade, como eu ia dizendo, é uma reação desproporcional ao perigo, ou seja, aquele perigo oculto, o perigo subjetivo, né, ou imaginário, e dirigida ao futuro, que é influenciada diretamente pelo significado, quer dizer, distorcido, que a consciência portadora de ansiedade dá aos fatos. As deduções, as suposições sempre puxando para o lado negativo.
Ao passo que o medo é uma reação proporcional ao perigo em si, né? Ao perigo manifesto, ao perigo objetivo. Deu para se situar aí a diferença de um e de outro, apesar de considerarmos sinônimos, tá? Mas há essa diferença. Aí vem o efeito, né? A ansiedade já foi tratada como causa, mas a partir dos muitos estudos e práticos, né, de hoje, sabe-se que é um efeito, com causas diversas e mais profundas, muito mais profundas, sendo uma de suas principais origens o traço faltante em nós, aquele que nós conhecemos muito bem e que muitos não conhecem por não terem tido, que é a alta afetividade. Alta afetividade, tá? Não se teve afeto dos pais, irmãos, parentes, amigos desde criança, então isso falta para a consciência que tem ansiedade. A importância de se dar afeto às crianças e, evidentemente, a todos que nos cercam, a cada um proporcionalmente com a necessidade de cada momento. Tudo bom? Bom, podemos citar aqui 15 condições promotoras da ansiedade. Olha, importante, estou trazendo 15 condições promotoras da ansiedade que podem estar presentes no cotidiano de manifestações, tanto da intra-relação consciencial como das inter-relações conscienciais. De mim para si mesmo, né, ou para eu mesmo, né, e de mim para com os outros. E vamos à primeira condição promotora da ansiedade. A criticidade, quer dizer, fazer críticas, receber críticas, tá? A impetuosidade em criticar a tudo e a todos e a dificuldade com o processo do recebimento da heterocrítica, ambos inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais a consciência ansiosa critica, menos ela gosta de receber crítica. Por isso que é inversamente proporcional. Quanto menos ela critica, mais está apta a receber a crítica. Justamente por isso é que critica menos e aceita mais a crítica. E isso revela a falta de senso quanto à própria manifestação ou tão chamado simancol, o que em geral causa embaraços e muitas vezes constrangimentos. Vamos então para a segunda condição, autoassédio, né? As oscilações entre as autocobranças excessivas, né? Se cobra muito, tá? E a autoindulgência, tá? Compensatória, né? Processo que é um processo recorrente devido à falta de autorrespeito e autoafeto consciencial. Ok? Então, o que é que acontece? Atrai os mais diversos assediadores possíveis, que são as companhias intrafísicas maldosas, né, com segundas intenções, como as consciências extrafísicas que sugam as energias da pessoa que assim está, ao mesmo tempo as outras que cobram um procedimento correlato e por não se dar esse procedimento é, exemplar de mudança e tudo mais, fica assediando para dizer, eu quero ver o circo pegar fogo. É como se estivesse ali em uma espécie de vingança. São as consciências credoras que agem dessa forma.
E a terceira condição é a autocorrupção, é a enganação de si mesmo, né? As autocorrupções nas manifestações pessoais, quer dizer, o descomprometimento consigo mesmo, ou a anticosmoética em si, alimentando na consciência a falta de autoconfiança, né? A baixa autoestima, a insegurança nas ações e inibe a assunção de responsabilidade. Quarta condição, autocrenças. A precariedade na aplicação do princípio da descrença, né, em si mesmo, ou a dificuldade de contestar os próprios paradigmas pessoais, sustentadores de valores anacrônicos que filtram e distorcem, né, até mesmo a realidade, e essa realidade intraconsciencial, uma realidade extraconsciencial, de si para consigo mesmo, de si para com os outros, pode gerar, desculpe, até mesmo a crença autoprotetora de negação da ansiedade. Então, chega a um ponto que a pessoa nega para si mesma e para os outros que é ansiosa. Tudo bem? Vamos para a quinta condição promotora da ansiedade. A autodesorganização. Bom, a dispersão, sobrepondo-se à organização dos pertences, dos arquivos pessoais e da própria pensenidade, dos seus próprios pensamentos. Pensa mal, pensa bem, pensa ruim, pensa em vingança, pensa com ressentimento, com mágoa. Essa pensenidade patológica, né? Dificultando a busca posterior dos seus pertences, dos pertences, né? E ideais também. Coisa que atrapalha as recordações claras. Onde coloquei isso, onde está aquilo, o que eu fiz disso, o que eu fiz. Isso faz a consciência perder tempo e ser imprecisa em suas ações. E entra em estado de irritação, entra em estado de impaciência repetidas vezes. Tá? Por isso que vale a pena a organização. Sexta condição, o egocentrismo. As necessidades egóicas, atendidas como prioridade, e as necessidades conscienciais evolutivas postergadas ou ignoradas pela dificuldade do autoenfrentamento, o que alimenta, dessa forma, o processo narcisístico pessoal. Aí vem o emocionalismo em si, e daqui a gente pode dizer que as emoções agitadas, predominantes nas manifestações pessoais, chega a nublar o juízo crítico dessa consciência, multiplicando o quê? A racionalidade, nutrindo os devaneios e dispersões, além de desvirtuar, né, a percepção dos fatos e dos parafatos, aqueles que vêm pelo parapsiquismo da pessoa, da extrafisicalidade. E a oitava condição é o entusiasmo, a baixa da lucidez nas preceptações oriundas do entusiasmo eufórico, né? Do entusiasmo eufórico recorrente, acarretando ações impensadas, sem previsão de consequências, das gafes, dos constrangimentos, da autoculpa e da autovitimização.
é um processo sequencial incrível. Ok? Seguindo. A hiperreatividade. Reatividade extremista. As reações impensadas e imediatas a tudo, né, prevalecem sobre a acalmia e a ponderação nos pensamentos, ou pensamentos, sentimentos, energias, né, ações, ou seja, a instintividade subcerebral, predominando nas interrelações pessoais, como também multidimensionais. Como eu me relaciono com a extrafisicalidade? Fico inquieto, impaciente, quero respostas rápidas, resultados imediatos, do jeito que eu quero e como quero? Ou aguardo o tempo multidimensional para os encaixes necessários do contexto geral? Porque senão eu passo a ser egocêntrico, pensar só em mim, sendo que eu faço parte de um processo e dentro desse processo, pela assistencialidade, eu devo querer o melhor para todos os envolvidos naquele contexto. Décima condição, a impulsividade. A impossibilidade de se dispor à autorreflexão devido à agitação interconsciencial. Desculpa, me deu sede. O alvoroço, né? A afobação, a conturbação, né? Está tudo dentro da impulsividade. A inquietação, a oscilação de humor, né? A impaciência, a irritação, a agressividade incontrolada e também incontida, né? O turbilhão pensênico, pensa demais, quer agir demais de qualquer jeito, né? A pressa em julgar, a pressa em agir, né? E isso suscita o quê? Arrependimentos recorrentes e constantes. 11ª condição, a inadaptabilidade, né? A dificuldade de viver na dimensão intrafísica, pelo fato de não valorizar a oportunidade evolutiva da existência atual, da existência em curso, e pela resistência em se submeter às regras deste jogo multidimensional, cósmico. Ninguém foge disso. Ou seja, pela relutância em ser uma mini peça atuante, mas em conjunto, no maxi mecanismo assistencial, no todo, uma minúscula parte em uma parte completa. 12ª condição, a indisciplina. O traço faltante do continuismo nas tarefas, da disciplina diária, da submissão às próprias determinações, né, e planejamentos pessoais, sobrepujados pela desistência fácil, pela falta de acabativa nas tarefas, né, e projetos, todos estes elementos contribuindo para a erraticidade na manifestação da consciência para o caminho não retilíneo, não homogêneo, em equilíbrio, né, para a dispersão da forma de pensamento. E antepenúltima condição promotora da ansiedade, tá? A 13ª, intoxicações energéticas. A dificuldade de estabelecer a desassim. O que é a desassim? É a desassimilação
simpática, de energias conscienciais, né? Principalmente das doentias, as patológicas que a gente assimila por algum motivo, tá? Exercida através da impulsão da verdade, da vontade. Pela vontade, você pode fazer essa desassimilação, essa limpeza energética do que há de negativo, de patológico em si. Então, essa dificuldade, né, gerada pelos pensamentos autoassediadores, né, predominantemente é, egocêntricos, tá? Pelo parapsiquismo imaturo, mais cobrador e pouco doador, né? Pelos conflitos afetivos que tem, pela autodefesa deslocada, não tem autodefesa nenhuma, fácil, é uma presa fácil. Isso contribui para o aumento e sustentação da toxicidade do próprio veículo de manifestação energético, ou o energossoma, barra, podemos falar dessa forma, holochakra. Iniciou-se como holochakra, o conjunto dos chakras do corpo físico. Penúltima condição promotora da ansiedade, labilidade emocional. A imaturidade emocional, somada à falta de domínio parapsíquico, onde predomina a inconsciência na captação de inputs parapsíquicos, ou seja, os parafatos que nos são apresentados e não percebemos, né? Sem crivo crítico, né? Geradores de reações e oscilações emocionais, evidentemente, que desestruturam a autodefesa energética. E, por último, a mesologia. O ambiente caseiro com familiares que já manifestam sintomas de ansiedade, né? O ambiente profissional e os sinais do tempo, tudo isso afetando a hipersensibilidade da consciência ainda não educada, né? E influenciando a forma de pensar, quer dizer, a pensenidade, né? Seus pensamentos. E daí decorre também com as manifestações conscienciais. A mesologia influi muito nisso. Mas, porém, todavia, você, como consciência autônoma, pode ter, é, pela vontade, o controle, né? E fazer as mudanças que você deve fazer para si, em benefício dos outros, a começar por si mesmo. Autodomínio, autocontrole, né? A consciência de que é você que define o que quer e como quer. As outras coisas, incluindo aqui a metodologia, evidentemente influenciam apenas, mas não são determinísticos quando você não quer aceitar o que de ruim ou de patológico querem implantar em você. Tudo bem? Vamos para as considerações finais. Conclusão relativa, evidentemente, né? A consciência que vive em estado de ansiedade ou percentuais desse estado está deficitária no sentido de autoprover-se. Então, vive em ânsia por algo ou alguém, sem investir em si mesma, para alcançar o quê? A autonomia emocional, a autonomia consciencial. Então, a ansiedade é autoassédio, resultante da falta de assistência, tanto para si, né, a autoassistência, quanto para as outras consciências, heteroassistências. A saída do ego pela consciência favorece a todos, a começar por si mesmo, tá? Inclusive e principalmente, né,
ela própria, tá? E aí é a mão dupla. Hoje me deu cedo, bastante. Qualquer ação feita a outrem pela consciência, né, pela consciência imatura, em geral, é feita a ela mesma. Nas autoabordagens, né, aquelas abordagens patológicas, sempre sendo via de mão dupla. Então, é vantagem agir com ansiedade, dessa forma imatura, egocêntrica, o que vai e volta. Faça o bem, o bem voltará. Faça coisa útil, o útil voltará para você, sempre no momento oportuno. Portanto, não há inteligência evolutiva quando você detecta que é uma pessoa ansiosa e continua com ansiedade e não procura se corrigir, tá? E os atributos mentais. É bom que antes, eu até lembrei agora, que podemos colocar aqui, que uma vez que aprendemos a fazer conosco, fazemos com os outros. Olha a importância disso. Uma vez que aprendemos a fazer conosco, é o primeiro teste, é o primeiro trabalho, fazemos com os outros e vice-versa, tá? Atributos mentais. Quando a consciência é capaz de dominar o emocionalismo exacerbado e souber manter em sua manifestação o procedimento dos atributos mentais, a ansiedade passa a não ter mais lógica. E por meio de que isso acontece? Pela volição, pela vontade, né? A ansiedade pode ser equilibrada desde que a consciência interessada adote comportamentos saudáveis, em contraponto aos comportamentos ansiosos, partindo do autoconhecimento, do entendimento, da compreensão. Tudo isso de forma sincera, a fim de quê? De alcançar e manter o equilíbrio de todos os veículos de manifestação da consciência, o equilíbrio holossomático. Aí vem o poder. O maior poder que uma consciência pode ter é o autodomínio de todos os seus veículos de manifestação. E quais são esses veículos de manifestação da consciência? Por repetição, o soma, o corpo físico, biológico, o corpo energético, que é o energossoma, o psicossoma, o corpo das emoções, e o mental soma, o corpo mais avançado da consciência, que é o corpo racional. Ou seja, o domínio do próprio micro-universo consciencial, a intraconsciencialidade que é individual. E aí você recebe o prêmio. Qual seria esse prêmio? A conquista de si mesmo. A conquista de si mesmo é o prêmio evolutivo máximo que a consciência adquire, que pode ser desfrutada pela consciência madura que atua cosmoeticamente nas inter-relações. O amadurecimento é um processo sequencial, gradativo. Quanto mais madura é uma consciência, né, que alcança a maturidade paulatinamente, menos imaturidade ela vai praticar. Tudo bem? Tudo em ordem? Ok? E aqui nós vamos citar as fontes, tirem um print disso aqui e acessem, porque temos como fontes básicas para o assunto de hoje, essa pincelada aqui cuidada, é, o endereço eletrônico do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, né, www.ipc.org, o endereço da editora Editares, com todos os seus livros disponíveis em promoção, como também grátis em PDF, o tratado 700 Experimenta a Conscienciologia, o livro do Baldo Vieira, um dos mais completos,
como também o léxico de ortopensadas da Conscienciologia, também do Valdo Vieira. E aqui eu estou trazendo, inclusive faço uma ressalva em destaque, o artigo da pesquisadora, voluntária e docente da Conscienciologia, Valesca Ferreira, intitulado Ansiedade, do Entendimento ao Equilíbrio. Um sensacional artigo. Também põe no Google que vocês vão encontrar e nesse endereço também vocês encontrarão. Tudo bem? Daqui nasce uma questão essencial para vocês, antes de finalizarmos. Qual o percentual de qualidade da sua ânsia evolutiva hoje? Dá para refletir? Você vem seguindo os padrões da ordem natural das coisas, que é a evolução, ou ainda não se despertou suficientemente para priorizar isso? Pensem nisso. E até a próxima live, até a próxima gravação, até o próximo tema. Felicidades para todos. E bons padrões evolutivos. Um abraço.